Obrigado, Jesus, por nos libertar, por nos salvar. Obrigado por nos tirar de um lamaçal tão profundo de pecado. Obrigado por nos tirar de um lamaçal de desesperança. Obrigado por nos tirar de uma vida sem significado, sem sentido. Obrigado por nos tirar, Senhor, do inferno e nos transportar para o reino do Filho e do seu amor. E nos dá a oportunidade, Senhor, de trabalharmos em prol da Tua obra. Obrigado, Jesus. Nós te agradecemos. Nós te agradecemos. No Teu nome, amém. Amém. Assente-se, meu irmão, por gentileza. Acho que ganha, assim, para ficar um pouco mais de longe. Amém. Você me ouve bem, querido? Amém. Que bom. Obrigado, pastor Nilton, obrigado, pastor Cleiton, pela confiança. Eu sei do quão importante é para a igreja e para o reino de Deus na nossa cidade, irmãos, essa manhã. E eu quero convidar você, na verdade, eu fui convidado, quando o pastor Cleiton compartilhou comigo, ele disse que me deu o tema, a espiritualidade do discipulador. E pensando, refletindo, buscando em Deus, eu cheguei à conclusão de que não dá para a gente falar da espiritualidade de um discipulador sem falarmos necessariamente da missão de um discipulador. Assim como não dá para a gente falar da espiritualidade de um cristão sem falar da missão desse cristão. Por quê, irmãos? Porque no reino de Deus, quem nós somos e o que nós fazemos se encontram. Essas duas coisas se encontram no reino de Deus. Não existe a possibilidade, perceba bem isso, não existe a menor possibilidade de você ser um cristão genuíno sem se comprometer com a missão de um cristão. Não existe. Talvez no mundo, talvez em outras propostas de vida, seja possível alguém dizer que é sem fazer. Agora, no reino de Deus, não. No reino de Deus, quando a gente fala de quem a gente fala necessariamente daquilo que a gente faz. No reino de Deus, quando falamos de quem a gente nós falamos necessariamente daquilo que a gente faz. Por quê? Porque ser um cristão genuíno é necessariamente se comprometer com a missão da igreja. Então, falar da espiritualidade do discipulador, assim como falar da espiritualidade cristã como um todo, é necessariamente falar da missão do discipulador, que é, como disse o nosso pastor há pouco, a missão de todo crente. Fazer discípulos não é a missão de um grupo, como disse o nosso presidente. Fazer discípulos é uma missão que foi dada à igreja. À igreja. Então, eu me sinto essa manhã desafiado e também grato pela oportunidade de falar sobre isso. A missão e a espiritualidade do discipulador. Irmãos, Jesus é o nosso exemplo maior. Jesus é o nosso exemplo maior. Na vida de Jesus, irmãos, na vida de Jesus, a espiritualidade e a missão dele se encontravam. Era uma coisa só. A ponto de, um dia, ele está passando por uma aldeia de samaritanos, e encontra nessa aldeia de samaritanos uma mulher. Você conhece a história de João capítulo 4? Ele tem aquele diálogo com aquela mulher começa a perguntar sobre adoração, aquela mulher começa a perguntar sobre coisas importantes, sobre onde era certo adorar, quem estava adorando certo, se eram os judeus, se eram os samaritanos, porque os judeus e os samaritanos não davam muito certo, eles tinham uma teologia que os separava. E Jesus então prega para aquela mulher sai, os discípulos de Jesus haviam saído para procurar comida.
E quando os discípulos de Jesus voltam, trazendo comida, e os discípulos insistem para que Jesus coma, o que Jesus vira para os discípulos e diz? A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Ou seja, Jesus sabia que o que mantinha a existência dele, que o que dava sentido, significado, que o que fazia a vida dele valer a pena nessa terra, não era outra coisa senão o quê? Fazer a vontade daquele que o havia enviado. Por isso é que tem muita gente por aí, que não encontra sentido na vida. Por quê? Porque não tem uma missão que lhe dê sentido à vida. Agora o cristão não, o cristão, o que mantém ele, o que sustenta ele nessa terra, o que faz com que a caminhada dele nessa terra faça sentido, assim como aconteceu com Jesus, é a missão que ele tem. Uma comida eu tenho, e a minha comida é fazer a missão daquele que me enviou. É isso que me sustenta, é isso que me mantém. Por isso, irmãos, que a gente começa a nossa reflexão com essa afirmativa, de que é impossível separar a missão do discipulador da espiritualidade do discipulador. É impossível separar a vida do discipulador do seu ministério de discipulado. Porque as duas coisas, irmãos, se encontram. As duas coisas se abraçam. O que significa discipular? Dentre outras coisas, discipular alguém significa compartilhar, não do meu conhecimento, essencialmente com alguém. Discipular alguém significa, fundamentalmente, compartilhar com alguém a vida que eu vivo em Deus. Por isso eu preciso essa manhã falar necessariamente sobre a missão e a espiritualidade do discipulador. E eu quero fazer isso com base num irmão em Cristo, que deixou para nós um legado muito importante. Eu quero fazer isso com base no apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um homem preocupado com o discipulado. O apóstolo Paulo, tem gente que diz que Paulo era itinerante, que o ministério de Paulo era itinerante. É uma visão equivocada. Tem gente dizendo que o ministério de Paulo era itinerante. Paulo não era itinerante, não. Não como a gente vê hoje, de pessoas que não se apegam a lugar nenhum. Está cada hora num lugar e não se apega a canto nenhum. Não, Paulo não era esse homem. Paulo cuidava de muitas igrejas, mas o coração dele estava profundamente vinculado a cada uma das igrejas pelas quais ele passava e cada uma das igrejas às quais ele cuidava. Por isso nós vamos usar a vida do apóstolo Paulo, que foi um homem comprometido com o discipulado cristão. E eu quero convidar você então a abrir comigo a sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 4. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 4, versículos 18 e 19, Paulo aos Gálatas, 4, 18 e 19. Diz assim o texto. Você encontrou? Amém? Já que nós estamos num curso de capacitação para discipuladores, não custa nada a gente lembrar da importância de manusear a Bíblia, de procurar os textos, de ir atrás dos textos, não é verdade? Então diz assim a palavra de Deus, na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 4, a partir do versículo 18, aliás, 18 e 19 diz assim: é bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco, meus filhos, por quem, de novo, sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Eu vou ler novamente o versículo 19,
porque nós vamos partir na nossa reflexão do versículo 19. Paulo diz: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Paulo havia fundado essa igreja. Paulo havia passado por aquela região da Galácia, provavelmente a sua primeira viagem missionária. E Paulo era assim, como eu e você precisamos ser. Por onde passamos, deixamos um rastro de vida, deixamos um rastro de bênção, deixamos um rastro de transformação. E na sua viagem, Paulo passa pela região da Galácia e provavelmente essa é uma das primeiras comunidades cristãs fundadas pelo apóstolo. Ele funda ali, anuncia o evangelho àquele povo, compartilha do evangelho da graça com aquele povo, deixa ali uma comunidade plantada e ele segue a sua viagem, segue o seu caminho de testemunhar do evangelho. Tempos depois, o apóstolo Paulo recebe notícias daquela comunidade, porque, como eu disse, Paulo fica, irmãos, emocionalmente ligado com cada uma das comunidades que ele planta. Paulo não tem medo, e nós vamos ver aqui, Paulo não tem medo de se apegar aos irmãos. Tempos depois, então, o apóstolo fica sabendo notícias da igreja da Galácia. E as notícias que ele fica sabendo não são boas. Aqueles irmãos, aquele povo, que outrora havia recebido com tanta alegria, com tanto entusiasmo, com tanta avidez, o evangelho da graça, esse mesmo povo estava agora se desviando dos caminhos da fé. Esse povo estava agora abrindo mão da graça de Deus e se apegando, voltando atrás e refazendo fundamentos extremamente legalistas que o evangelho havia transformado ali. Aquele povo estava abandonando o caminho da palavra de Deus, o caminho do evangelho, e estava aderindo ao quê? Ao legalismo. Haviam se infiltrado, meus irmãos, falsos ensinadores na igreja da Galácia, falsos pastores, falsos mestres, haviam se infiltrado. E esses falsos ensinadores, esses falsos mestres inseridos na igreja da Galácia, estavam gerando, meus irmãos, um prejuízo terrível. Aqueles falsos ensinadores, aqueles discipuladores a serviço do diabo, estavam fazendo com que aqueles irmãos deixassem o evangelho da graça e retornassem ao legalismo judaico, principalmente o quê? A circuncisão. Eles estavam acrescentando ingredientes numa receita perfeita. Eles estavam dizendo: não, Jesus salva, é verdade. Sim, existe o Espírito Santo, é verdade. Jesus é o Messias prometido, sim, é verdade. Mas você precisa se circuncidar. Mas você precisa guardar o sábado. Mas você precisa obedecer à lei. Mas você precisa fazer esse ritual. Irmãos, eu quero aqui, falando de discipulador para discipulador, eu quero pedir a você encarecidamente, não tolere na igreja, não tolere junto a você, ensine os seus discípulos a não tolerarem, a não darem ouvidos a quem diz assim: Jesus salva, mas... Nesse sentido, irmãos, todo mas é necessariamente de procedência satânica. Todo mais, tudo aquilo que venha a ser acrescentado ao evangelho da graça é de procedência satânica. Os novos convertidos ficam muito em dúvida quanto a isso, né? Pastor, eu me converti, eu já me batizei, etc., eu sou uma bênção. Mas lá no meu passado aconteceu isso comigo.
Jesus me salvou, pastor. Jesus perdoou os meus pecados. Mas, filho, mas não, esse mas aí é do diabo, não dê vazão a ele. Jesus perdoou os seus pecados, você é nova criatura em Cristo Jesus, o Espírito Santo mora em você, os seus pecados foram lançados no mar do esquecimento e ponto final. Assim como foi naquele tempo, irmãos, está cheio de missionários enviados pelo próprio diabo, infiltrados no meio da igreja, acrescentando diversos mas. O dízimo é bíblico, mas é do Antigo Testamento. A Bíblia manda obedecer os pastores, mas cuidado com esses mas. Cuidado com esses mas. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Assim como, meus irmãos, os Gálatas não tiveram discernimento neles mesmos para lutarem sozinhos contra esses mas, muitas das nossas comunidades não têm também esse discernimento. É por isso que Deus conta comigo e com você. É por isso que Deus está contando com cada um de nós discipuladores. Para quê? Para zelarmos, para servirmos, para cuidarmos, para apacentarmos o rebanho de Deus. Porque nem sempre o rebanho de Deus tem discernimento para perceber essas coisas. Agora, se eu e você, se a gente se acovardar diante dos mas, aí sabe o que vai acontecer? Vai acontecer como acontece com muitas comunidades. Os discipuladores, os pastores, os obreiros se calam, vão tolerando certas coisinhas que vêm para minar a fé, e o estrago é grande. Paulo chega a dizer assim: ô Gálatas, se vier alguém aqui, Gálatas 1:8, ele chega a dizer, se vier alguém aqui pregar um outro evangelho, além daquele que eu já preguei para vocês, se vier alguém aqui ensinar uma doutrina que não tenha as mesmas bases da que eu ensinei para vocês, que esse evangelho seja anátema, que essa doutrina seja maldita. Gálatas capítulo 1, versículo 8, ainda que venha um anjo do céu, pregar outro evangelho que não seja o que eu já ensinei para vocês, que seja maldito esse anjo. Paulo está ensinando esse povo a voltar. Paulo está trazendo esse povo de volta aos caminhos da graça. Meus irmãos, eu quero identificar nesse versículo 19, meus filhos, por quem de novo sofro dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Eu quero identificar nesse versículo aquilo que eu quero chamar de uma espécie de tripé. Uma espécie que eu vou me permitir usar essa expressão. É um tripé que sustenta a missão e a espiritualidade do discipulador. Eu gostaria de partir desse versículo para falar sobre esse tripé que sustenta a nossa missão e a nossa espiritualidade. Aí você diz assim, poxa pastor, mas num versículo, irmãos, as cartas de Paulo são obras extremamente complexas. Paulo, quando a gente começa a estudar as estratégias de argumentação do apóstolo Paulo, a gente vê que ele não colocou nenhuma palavra lá por acaso. Paulo pensou cuidadosamente cada uma das palavras que ele usou, cada um dos argumentos que ele usou para colocar lá nas suas cartas. É por isso que, de repente, num versículo, nós conseguimos identificar esses três elementos que sustentavam a espiritualidade e o ministério do apóstolo, e que também deve sustentar a nossa espiritualidade e o nosso ministério. Amém, queridos? Podemos, nesses minutos, passar por esses três pilares que nos sustentam? Amém, queridos? Amém? E o primeiro pilar, então, e é interessante porque os três já foram mencionados aqui, e eu louvo a Deus por isso. O primeiro pilar que a gente identifica nesse texto, que sustentava a missão, a espiritualidade desse discipulador por excelência chamado apóstolo Paulo. O primeiro pilar era o compromisso afetivo. Primeiro pilar, o compromisso afetivo. E eu gostaria de falar um pouco mais sobre como é importante afeto
na vida e no ministério do discipulador. Paulo chama os Gálatas de meus filhos. Essa é uma expressão, irmãos, de carinho. Essa é uma expressão de identificação emocional entre o apóstolo e aqueles irmãos da Galácia. Aqueles irmãos e o apóstolo estavam distantes centenas de quilômetros, talvez. Mas emocionalmente, Paulo deixa claro que eles estão ligados, vinculados. Irmãos, como é importante, como são importantes expressões de afeto no processo de discipular. Nós vivemos numa cultura onde os relacionamentos são tão distanciados. Gente, nós estamos no meio de uma cultura que não está sabendo mais beijar. Dar beijo. Eu me lembro, o pastor Cleiton falando aqui, me veio à mente, eu me lembro a primeira vez que eu fui a uma igreja evangélica. Uma igreja lá no bairro Barreiro, em Belo Horizonte. Todo constrangido, todo tímido, eu nem sabia como tinha parado ali. Chegou uma hora, sentei lá, falei, o que eu estou fazendo aqui? Um primo meu fez nossa família é de origem católica romana, então tinha as promessas que a gente fazia quando queria alguma coisa de Deus, né? Meu primo, eram 3 primos, eu e mais 2, fomos prestar vestibular, e um deles já era cristão. E o outro primo disse assim, então tá bom, você quer que eu vá lá na sua igreja? Se eu passar no vestibular, eu vou pagar uma promessa, eu vou lá no culto. Irmão, passou. E eu também passei. Aí um dia assim, o primo disse assim, ele está indo lá na igreja, você não caiu? Eu falei, eu vou também. Aí fui. Aí eu cheguei lá naquela igreja, me vi lá naquela igreja. Irmãos, na hora da apresentação dos convidados, o pastor falou assim, os visitantes, fiquem de pé. Eu fiquei de pé. Eu vejo um homem maior do que eu, irmãos, mais careca do que eu, vindo em minha direção, aquela igreja grande, ele vindo assim, um bigode enorme, vindo na minha direção. Aquele homem me pega, me abraça, e me dá um beijo. Na hora eu falei, isso é um hipócrita. Isso aí é um hipócrita. Ou gosta de homem, é um dos dois. Não é nenhum nem outro. É a graça do Senhor transbordando na vida dele. E aquele homem que eu não sei o nome, não sei o endereço, me lembro mal e mal o nome da igreja onde eu fui naquela noite. Aquele homem, Deus está usando o afeto dele para nos abençoar essa manhã. Estamos perdendo a capacidade de abraçar. Paulo não tinha medo de ser afetuoso no seu ministério. Eu quero compartilhar com você algumas expressões de afeto que a gente vê na vida do apóstolo Paulo. Paulo está em Mileto, em Atos capítulo 20. Ele está trazendo uma palavra linda aos presbíteros de Éfeso. Os presbíteros de Éfeso haviam se deslocado até Mileto e Paulo estava ali dizendo para eles, trazendo para eles recados importantíssimos. E dentre outras coisas, Paulo disse para eles assim: gente, eu estou indo viajar, a minha viagem continua, o meu ministério continua, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, eu sei que aquilo que me espera é coisa pesada, eu acho que eu não vou voltar aqui para ver vocês, eu acho que eu vou morrer nessa caminhada. Irmãos, aqueles presbíteros, de maneira afetuosa, de maneira amorosa, na despedida, o texto diz nos versículos 37 e 38 do capítulo 20, o texto diz que aqueles homens abraçavam Paulo, choravam e o beijavam. Atos 20, 37 e 38, então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto. O discipulador, cheio do Espírito Santo, não tem receio de beijar, de abraçar,
de dizer assim: eu amo você, querido, eu amo a sua vida, estou preocupado com você. Outra expressão de afeto, como que afeto é importante. Abra sua Bíblia, agora eu preciso que você abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 2, ainda expressões de afeto na vida do ministério de Paulo, porque afeto é um dos pilares do discipulado. Efésios capítulo 2, versículo 19, Paulo está escrevendo para uma igreja, que tinha também problemas de relacionamento, a igreja de Éfeso, e Paulo diz assim então, Efésios capítulo 2, versículo 19, Paulo vai dizer, assim, você encontrou, amém? Amém, isso é importante. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Vocês já não são estrangeiros e peregrinos, vocês são concidadãos dos santos, vocês são da família de Deus. Como eu disse para você, Paulo não usa palavras em vão. Paulo usa palavras, como todo bom discipulador, responsavelmente. E ele coloca duas palavras aqui nesse versículo, falando com os efésios. Vocês já não são estrangeiros e peregrinos. Do grego ele diz, vocês já não são xenoi, são duas palavras importantes, xenoi e paroikoi. Mas vocês são concidadãos dos santos e vocês são da família de Deus. O xenoi e o paroikoi eram duas diferentes posições que as pessoas que vinham de fora do império ocupavam dentro do império. É como, por exemplo, quando nós encontramos com um imigrante e graças a acordos políticos internacionais, aquele imigrante tem que ter seus direitos respeitados aqui dentro. Então nós encontramos, por exemplo, imigrantes ingleses, alemães, que sejam, haitianos, e eles são tão diferentes da gente, eles têm hábitos tão diferentes, a gente nem entende o que eles falam, só que tem um detalhe, eles estão aqui dentro com direitos assegurados pela lei. Quer eu goste, quer eu não goste, eles têm direitos. Esses direitos estão com base em quê? Em acordos internacionais. Então, o que rege o meu relacionamento com um xenoi ou um paroikoi, com um estrangeiro ou com um peregrino, era o quê? Leis, estatutos políticos, estatutos sociais. Paulo diz isso. Só que ele vai dizer, veja bem, vocês já não são mais estrangeiros e peregrinos. Vocês não são mais pessoas que se relacionam umas com as outras por causa da política, por causa das regras sociais. Não, vocês estão agora num grupo onde vocês fazem parte porque vocês são amados. Vocês não são estrangeiros e peregrinos, vocês são agora da família de Deus. E uma família não é um grupo onde as pessoas se relacionam com base nas leis internacionais. A família não é um grupo onde as pessoas se relacionam fundamentalmente por causa de interesses econômicos. A família não é um grupo nem mesmo onde as pessoas se relacionam por causa da afinidade biológica. A família é um grupo onde as pessoas se relacionam por causa do afeto que existe umas para com as outras. E Paulo diz assim, agora vocês fazem parte de um povo, família se relaciona a partir do afeto. Do afeto. Paulo não tem medo de assumir sentimentos no ministério. E para nós especialmente é muito importante tratar a igreja como família. Para discipuladores é fundamental tratar a igreja como família. Por quê? Irmãos, se nós queremos compartilhar vida com alguém, se nós queremos que alguém seja realmente transformado, a gente tem que entender o seguinte:
Uma coisa é treinamento. Por exemplo, uma pessoa pode ser treinada para responder com versículos bíblicos. Uma pessoa pode ser treinada. Essa pessoa pode usar técnicas de mnemônica, de memorização, e tudo que alguém falar, essa pessoa já associa com o versículo bíblico. Então a pessoa fala uma palavra, ele vai lá e busca na memória um versículo bíblico e já responde com aquilo. Por causa da graça, ele vai lá e já fala o versículo da graça. O céu, aí ele fala um versículo sobre o céu. Isso, irmãos, é treinamento. Isso é treinamento. Isso é uma coisa tão fácil de acontecer, que você pode treinar até um papagaio para fazer isso. Você pode treinar um papagaio. Você pode condicionar para ele responder versículos bíblicos. O discipulado não é um processo de treinamento, onde a gente adestra pessoas a falar versículos bíblicos. Discipulado é um processo de reconstrução de uma nova identidade em Cristo. Ou seja, esse sujeito não está tendo a memória dele, o seu discípulo, não está tendo a memória dele transformada, o seu discípulo está tendo o ser dele transformado. É uma nova vida, ele nasceu de novo, ele não está sendo reformado pelo Evangelho, ele não está sendo melhorado pelo Evangelho, ele nasceu de novo. E aí, se você for pegar, lá no Antigo Testamento, o processo de educação, de formação de uma pessoa, você vai ver que o Antigo Testamento inteiro joga sobre a família a responsabilidade de formar a identidade de uma criança. Você não vai ver o Antigo Testamento dizendo assim, manda os meninos aprender a Bíblia na sinagoga. O que diz lá em Deuteronômio? Deuteronômio diz para ensinar a criança, para que os pais inculquem nos filhos a palavra de Deus, andando, à mesa, ao levantar, ao deitar, para escrever a palavra de Deus nos umbrais das portas. Irmãos, a gente pode até ser treinado num ambiente onde não há afeto. A gente pode até ser treinado para repetir as coisas. Agora, se eu quero que os meus discípulos tenham a sua identidade transformada pelo processo de discipulado, o processo de discipulado precisa garantir a esses discípulos o sentimento de família. De família. É por isso, irmãos, é por isso que nunca a escola vai educar. A escola vai no máximo ensinar. Porque a escola muitas vezes é um ambiente impessoal. Tem regras, é mecânico. A família educa de verdade. Se eu quero e se eu vejo os meus discípulos como crianças recém-nascidas na fé, que estão caminhando e crescendo, dando seus primeiros passos, assim como um bebê recém-nascido, eu preciso, do mesmo jeito, como discipulador, transformar cada reunião, cada encontro, mais do que numa aula, eu preciso transformar num encontro de família. Num encontro de família. Isso pode acontecer na casa, como disse o pastor Cleito, pode acontecer na casa. Agora, isso também pode acontecer na igreja? Sim, pode acontecer na igreja. Como discipuladores, precisamos fazer com que os nossos discípulos se vejam não mais como estrangeiros e peregrinos, ou simplesmente fazendo parte de um grupo social. Como discipuladores, precisamos ver os nossos discípulos e garantir aos nossos discípulos um ambiente familiar, marcado pelo amor fraternal. Por isso, não tenha receio
de olhar nos olhos de um discípulo seu e dizer para ele: olha aqui para mim. Se você é um homem, você como homem, olhar no olho de um discípulo seu e falar: olha aqui para mim, principalmente se ele for mais jovem que você, eu te amo mesmo, eu tenho zelo por você, eu me preocupo com você. Ai, vai ser maravilhoso, porque talvez alguns desses discípulos estão vivendo nesse ambiente familiar que está aí completamente desarticulado, completamente sem afeto. E talvez vai ser a primeira vez que um discípulo seu vai ouvir um homem com a voz grossa, dizendo para ele: eu te amo. Porque talvez não teve pai para dizer que amava, ou até tinha um pai, mas esse pai, sabe-se lá por quê, não tinha essa predisposição de dizer afetuosamente: eu amo você. E é muito bom ouvir um homem dizer: eu amo você. É muito bom. Se você, minha irmã, também pode dizer para essa menina, para esse jovem, para esse adolescente que você está discipulando, minha irmã, porque talvez ele não ouça eu te amo da sua mãe, talvez ele não tenha tido essa experiência, esse privilégio de ouvir eu te amo de um homem que o ama como pai, e também nem eu te amo de uma mãe, de uma mulher que o ama como uma mãe. E aí você pode trazer, meu irmão, pode ser na salinha lá do canto da igreja, mas quando existe afeto, aquilo se torna uma reunião de família. E é na família que a nossa identidade é refeita. É no ambiente da família. Só que tem pessoas com a família disfuncional, e nós, como discipuladores, podemos, pelo poder do Espírito Santo, ser usados por Deus para preencher essa lacuna, essa carência na vida dos nossos discípulos. Eu te amo. Vem cá, deixa eu te dar um abraço apertado. Querido, eu não tenho medo de falar essas coisas, sabe por quê? Porque nós estamos aqui no meio de homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres que sabem o que é o Evangelho, homens e mulheres que tiveram a sua mente transformada e que não vão tratar as pessoas com malícia. Homens e mulheres que vão abraçar, que vão beijar, que vão dizer que amam com o mesmo sentimento que houve em Cristo. Serão porta-vozes de Cristo, reafirmando o amor de Deus na vida dessas pessoas. Paulo vai dizer aos Filipenses: portanto, meus irmãos amados, muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permaneceis deste modo firmes no Senhor. Paulo não vai ter medo e vai chamar os filipenses de sua coroa. Vocês, filipenses, são a minha recompensa. Vocês, filipenses, são a minha glória. Quando o discipulador tem afeto sobre o seu discípulo, a transformação da vida do discípulo é a glória do discipulador. Cada vez que um discípulo seu que fumava pega de repente aquele momento glorioso, que ele pega um maço de cigarro, ele olha e fala assim: não dá mais. Ele deixa aquilo, você está sendo coroado. Cada vez que aquele homem que você discipulou pensa em quem sabe levantar a mão contra a sua esposa e não levanta, você está sendo coroado. Você está sendo coroado. Irmãos, outro pilar que Paulo deixa claro aqui nesse versículo é o pilar do custo do discipulado. Ele vai dizer assim: meus irmãos,
meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto. Irmãos, a salvação, eu disse isso semana passada, a salvação é gratuita, mas o ministério tem um preço. A salvação é gratuita, mas o ministério tem um custo. Paulo diz aqui, olha, se Cristo está sendo formado na vida de vocês, ou seja, aliás, Paulo diz assim, se vocês estão nascendo de novo para serem novas criaturas, eu pago o preço das dores do parto. Se é para vocês viverem uma vida nova, eu suporto as dores. Se é para vocês experimentarem uma nova realidade e nascerem de novo, eu seguro o tranco. Irmãos, calcule o preço para ser um discipulador. Calcule o preço de ser um discipulador. E se você não está disposto a arcar com as dores de parto para que uma nova criatura em Cristo nasça, você não está apto para ser um discipulador. Porque você vai ter que arcar com as consequências do custo do ministério. Você tem que estar disposto a sofrer. A gente é que quando escuta essa palavra sofrer, já é logo tomado pelo sentimento que está tendo no nosso tempo, que é o sentimento que a cultura gospel trouxe para a gente, que é o quê? É um cristianismo rápido e indolor. Rápido e indolor, vamos rápido. As coisas têm que ser muito rápido e não pode custar muito para mim não. Eu quero ser um ministro, eu quero ser usado por Deus, eu quero fazer discípulos para Jesus, mas que isso não me custe nada, que eu não tenha que sofrer, ou seja, que eu não tenha que carregar peso nenhum. Ora, irmãos, aí não dá. Paulo disse, se vocês estão nascendo de novo, eu suporto as dores de parto por vocês. E olha, meus irmãos, esse homem, Paulo, sabia o que era sofrer pelo ministério. Paulo sofre o sofrimento físico do ministério. Nós lemos em Atos 16 que ele e Silas, presos, açoitados, mas ainda assim, louvando a Deus. Tem uma parte de Gálatas, lá no final, que Paulo diz assim, olha, quanto ao mais ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Provavelmente Paulo está falando das cicatrizes que ele carregava em virtude dos açoites que ele sofrera. E aí você diz assim, mas Linderson, para ser um discipulador nos nossos dias, eu vou sofrer fisicamente? Aí eu tenho que dizer para você a verdade, vai. Existe um custo físico do ministério do discipulado. Cuidar de pessoas implica o comprometimento físico. Ou você não se cansa? Você se cansa. Ou você vai dizer que quando você tem que levantar à noite, de repente para atender o pedido de alguém, o sono não pesa em você? Pesa. Então, fisicamente, você também tem que estar comprometido com o discipulado. Paulo sofre não apenas fisicamente, mas Paulo também sofre, por causa do ministério, a rejeição do seu grupo original. Nós lemos lá em Atos 9, que os judeus, irmãos, estavam querendo matar Paulo. O judeu era o grupo de origem de Paulo. Paulo foi educado como judeu, Paulo era defensor da religião judaica. Paulo tinha status, desfrutava de status entre os judeus, mas agora ele se converte, está pregando, fazendo discípulos em Atos 9. E os judeus que antes tinham Paulo em alta estima, agora rejeitam e querem matar Paulo. Às vezes, pelo ministério, nós temos que sofrer também os custos, o peso de sermos rejeitados pelo nosso grupo de origem. Lembra do que o pastor Cleiton falou? Que em alguns momentos a família dele não entendeu bem isso? Paulo, meus irmãos, em 2 Timóteo, capítulo 2,
Paulo vai dizer assim: lembra-te, Paulo escrevendo a Timóteo, lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com a eterna glória. Paulo está dizendo assim: Timóteo, agora eu estou algemado, até mesmo como se eu fosse um malfeitor, como se eu fosse um bandido. Paulo está arcando com os pesos, com o preço, irmãos, com o preço político do ministério dele. Porque antes Paulo incomodava só os judeus, agora Paulo estava incomodando Roma. Ah, irmãos, e como eu peço a Deus, para que o nosso discipulado gere incômodo político. Sabe por quê, irmãos? A pregação de Paulo inviabilizava a idolatria ao imperador. O ministério de Paulo tornava inviável as leis pecaminosas e idólatras do Império Romano. Por isso os romanos prendiam Paulo. Por isso os romanos perseguiam Paulo. Não é que os romanos gostavam dos judeus, é que Paulo dizia que César não era Deus. Paulo dizia que Nero, o imperador, não era Deus. Paulo dizia que Jesus Cristo era Deus. E isso era um discipulado que confrontava as leis do império. Ah, eu oro para que em nome de Jesus, o Espírito Santo nos encha, para que o nosso discipulado, a influência que a gente vai exercer sobre a vida dos nossos discípulos, inviabilizem o pecado que está sendo forjado nas leis desse país. Não se assuste, se você começar a ser tratado com antipatia pelas autoridades desse país. Porque talvez as autoridades desse país queiram instituir o pecado na lei. Não, vamos casar homem com homem, mulher com mulher, e você está lá no discipulado dizendo assim: não, eles podem até querer isso, eles podem até pensar isso, mas a palavra de Deus diz o contrário. Ou seja, que a nossa influência sobre a vida dos nossos discípulos afastem os nossos discípulos do pecado oficializado pelas leis desse país. A cidade inteira está curtindo Outubro, a cidade inteira está em festa, a cidade inteira está andando por aí, porque é até legal, fica até bacana, fica até chique, andar com a canequinha de chopp por aí, e aí o seu discipulado está lá dentro, minando esse sentimento falso no coração dos seus discípulos. Aí o seu discípulo pensa: eu também vou andar por aí também, eu vou lá, não tem nada a ver. Aí ele lembra daquela ministração sua, e diz: não vou mais. A Outubro pode até estar lá na Vila Germânica, tragando vidas lá dentro, mas dentro de uma casa que você discipulou, a Outubro não mina mais. Porque o discipulado cristão, quando o discipulador se coloca à disposição para sofrer, ela mina o pecado, ainda que o pecado venha do governo, mina o pecado. Eu preciso também sair correndo aqui, que já, inclusive, eu preciso falar disso aqui. Irmãos, existe um preço emocional pelo discipulado, que o discipulador precisa estar disposto a pagar. Paulo escreve a segunda carta dele aos Coríntios, capítulo 12, e ele vai dizer lá à altura do versículo 20 e 21, ele diz assim: receio que indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha chorar por muitos, que outrora pecaram, e não se arrependeram da impureza, da prostituição e lascívia que cometeram. Paulo estava preparando uma visita à igreja de Corinto. Paulo ia de novo lá em Corinto. E Paulo estava com receio de sofrer quando chegasse naquela igreja. Sofrer por quê? Porque ele ia ver que alguns não se arrependeram.
Paulo ia ver que alguns continuavam vivendo o estilo de vida pecaminoso de antes. E isso não fazia Paulo crescer, isso não fazia Paulo se achar o cara, isso fazia Paulo sofrer, porque a expectativa dele era que eles fossem diferentes. E o discipulador precisa ter coragem de arcar com os preços emocionais, com o custo emocional da decepção. É aquele discípulo que às vezes a gente quer que ele faça diferente, a gente quer que ele deixe o cigarro e ele não consegue deixar o cigarro. E aquilo machuca a gente, aquilo dói na gente. É aquele discípulo que você esperava ver aqui na igreja e ele não está aqui, de novo, ele deixou de vir ao culto. É aquele discípulo que você achou que ia se batizar, que ia querer se batizar, e ele disse: não, eu não quero batizar. Isso custa emocionalmente para a gente. E o discipulador precisa ter coragem de arcar com os custos emocionais disso. Agora, irmãos, tem uma coisa que me chama atenção, demais, na segunda de Paulo aos Coríntios, nessa passagem, que Paulo vai dizer assim, lá no versículo 10, portanto, escrevo essas coisas, estando ausente, para que, estando presente, não venha usar de rigor, segundo a autoridade que o Senhor me conferiu, para edificação, e não para destruir. Irmãos, o discipulador, às vezes, se decepciona. Isso é um preço que ele paga. Só que quando o discipulador se decepciona, o Espírito de Cristo toca no coração dele, e ele vai lá edificar de novo aquela vida. Ele insiste, porque ele ama, porque ele tem coragem de amar. Sabe que eu estava pensando outro dia numa expressão, e é uma expressão que alguns de nós usamos, alguns por brincadeira, outros levam a sério, que de repente quando alguém pisa na bola, vem uma exortação, diz um lá no meio assim: dá com o pau de quina, é Jesus, é isso mesmo pastor, dá com o pau de quina. Paulo diz que a autoridade dele não era para destruir. Quem dá com pau de quina no discípulo é quem quer destruí-lo. E que quem quer destruir a vida do discípulo é o próprio Satanás. Pastor e discipulador não tem pau de quina, porque pau de quina machuca, destrói. Pastor, discipulador tem cajado, porque cajado traz para perto, cajado aproxima. Você está pisando na bola, você é difícil, você é cabeça dura, você é orgulhoso, mas você está perto de mim, eu não abro mão de você. Quando você escutar o próximo gritar, dá com o pau de quina, você fala assim: arreda Satanás. Não tenha medo. Amém, irmãos? Não tenha medo de pagar o preço para que uma vida, talvez não hoje, talvez não amanhã, mas algum dia, seja tocada, seja transformada pelo Evangelho. Pastor, pode seguir? Vamos ficar em pé? Eu gostaria de convidar você a orar. Eu gostaria que você fizesse uma oração. Pau de quina é coisa do diabo, irmãos. Pau de quina mata. Pau de quina fere, machuca, despedaça, né, pastor Josemei? A gente tem cajado. Vem cá. Você é difícil, mas vem cá. Vamos orar, queridos.
Nosso pastor gostaria de orar, pastor. Feche seus olhos. Faça a sua oração. Senhor, obrigado por essa manhã, por esses minutos de reflexão que Tu nos deste. Eu oro em nome de Jesus, para que pelo Teu Espírito Santo, ó Deus, o Senhor levante nesse lugar, o Senhor levante nessa igreja, em todas as nossas congregações, Senhor, espalhadas por essa cidade, homens e mulheres, que não têm medo, Senhor, de amar, não tem medo, Senhor, de ter afeto para com os seus discípulos. Deus, em nome de Jesus, levanta, Pai, na nossa comunidade, nas nossas igrejas, homens e mulheres, ó Deus, que não têm medo de sofrer, para que vidas sejam transformadas, não tem medo, Senhor, de arcar com os custos do ministério e de ser um discípulo. Em nome do Senhor Jesus, Pai, capacita-nos em nome de Jesus. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos pelo ministério, pela vocação. Assim oramos, amém e amém.